Salmo 78, do verso 1 ao verso 17, leitura responsiva. Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Pai Santo, nós queremos agradecer o Teu nome, porque estamos em Tua casa, a nós adultos e com nossos filhos. Nós somos gratos, ó Deus, pelas crianças que estão em Tua casa nesta manhã. Pedimos que fale ao nosso coração, nos ajude a compreender o que o Senhor tem para cada um de nós, e que o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, permaneça em nossa mente, em nosso coração, e que possamos transmitir, ó Deus, a palavra do Senhor no instante presente, para a glória do Teu nome e para a edificação da nossa família, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e mantenha a Bíblia aberta aí no Salmo 78. Irmãos, a Bíblia diz que os maus costumes fazem o que? Aquele provérbio pessoal. Vá pensando, até a noite você responde. Mas tem um outro provérbio, diga-me com quem andas? Direi quem tu és. Está fácil, né? Está fácil. E tem uma expressão em Salmos que é muito em Atos, que é interessante, porque quando as autoridades pressionaram Pedro por causa do milagre, e aí eles queriam prender, queriam matar, aquela coisa toda, e aí disse que quando Pedro dá o testemunho, as autoridades dizem o seguinte, vendo a intrepidez com que Pedro falava, ele disse, sabendo que eram homens iletrados, ele disse, reconheceram que havia eles estado com Jesus. Então a presente geração de cristãos, eles precisam ser reconhecidos no mundo como pessoas que andam com Jesus ou que estão com Jesus. Mas nós vivemos em dias difíceis, dias confusos, porque nós temos uma geração que faz quase tudo em nome de Cristo, mas que vive muito pouco em Cristo e por Cristo. E alguns chegam a dizer que, pastor, é que os tempos mudaram, o cristianismo parece não é o mesmo. Então tem algumas liturgias, alguns costumes, algumas coisas que foram inseridas na liturgia cristã, em que você olha e parece que há igrejas ou comunidades, ou crentes de outro mundo, ou crentes totalmente diferentes do que a Bíblia determina. Mas não é de hoje, porque em Gálatas diz que eles deturparam o Evangelho de Cristo, e diz que não é na verdade um outro Evangelho, senão que deturparam o Evangelho de Cristo. Então nós temos muita coisa estranha acontecendo em nome de Cristo, ou um cristianismo mesclado com tantas coisas que não transforma mais, que o pecador não nasce de novo mais, que o pecado não é mais pecado, que o céu é apenas uma possibilidade, que o inferno não existe, e que o importante é o crente ser feliz, ou seja, que a pessoa seja feliz, independente de onde ela vá futuramente. Muitos cânticos e muitas pregações e muitas liturgias é voltada só para o ser humano se sentir bem e não seja confrontado, e não tenha nenhum problema aonde ele está. Afinal de contas, surgiu também a comunidade dos desigrejados, ou seja, se você tem um problema lá naquela igreja que é fundamentalista, que é muito radical, nós temos uma especialmente para você, que não tem mudança, você é aceito, você é amado como você está. Então vamos pensar de uma forma bem rápida sobre a presente geração de cristãos. O texto que nós lemos de Juízes, a Bíblia fala de uma forma bem clara que, olha, morre Josué, também morre toda a sua geração, e de repente surge uma geração que não conhecia o Senhor, e ele disse, nem os feitos do Senhor. E aí eles se envolveram tudo que era contrário à vontade de Deus, inclusive no culto ao Deus Baal e outros cultos. Aí a Bíblia diz que eles não conheciam os feitos do Senhor, eles não conheciam as promessas do Senhor, mas eles se envolveram na cultura que eles estavam inseridos, porque alguns povos foram deixados na terra prometida, e esses povos funcionaram como armação, como armadilha. Eles não conseguiram resistir, porque desconheceram todos os feitos de Deus,
E aí a geração temente ao Senhor faleceu, a Josué e os seus líderes, e aí surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. O Salmo 78, ele vem na mesma direção, dizendo assim: escutai, povo meu, e a minha lei. Ele disse: prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas, e cumprirei, e publicarei a enigma aos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, e contaremos a vindoura geração, e contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder, e as suas maravilhas que fez. Então ele disse: olha, Deus vai falar, e nós vamos contar a vindoura geração, e cantar louvores ao Senhor, não encobriremos o poder e as suas maravilhas, ou o que ele fez. Então eu fico pensando que, alguns anos atrás, quando os pais iam colocar os filhos pequenos para dormir, eles contavam as histórias bíblicas, literalmente. Então eu ficava contando a história de Noé, a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, a libertação de Israel, aos milagres de Jesus Cristo, as parábolas de Jesus Cristo. Mas hoje a gente vê mãe, o moleque com um celular, a mãe com o outro, fica do lado até o moleque capotar, até desmaiar, até dormir. Mas não contaram, não contou como é que foi a história de Deus entre o povo. E aí ele está dizendo: Senhor, eu vou cantar e vou contar aos nossos filhos e à geração vindoura os grandes feitos do Senhor. E o que é os grandes feitos? A partir do verso 5 diz assim: olha, ele, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Onde está isso? Deuteronômio capítulo 6, tem um manual dos pais para os filhos de crentes, tem um manual lá, e ele diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, andando pelo caminho, ao assentar em tua mesa, ao deitar e ao levantar. Ou seja, continuamente você vai ensinar isso daqui. Deuteronômio capítulo 6, depois você lê do verso 1 em diante, que tem um manual sobre criação ou transmissão de fé e conhecimento aos filhos. Tem gente assim: pastor, o filho não vem com manual. Lá em Deuteronômio 6 tem um manual para os seus filhos. Ele diz que você vai contar as grandezas de Deus ao deitar, ao levantar, ao assentar na mesa, ao andar pelo caminho. Ou seja, é um ensino contínuo. Ele diz: primeiro, isso vai estar no teu coração, na tua mente, tu as inculcarás aos filhos. E aí vem Juízes 2 e diz: a geração se esqueceu do Senhor. Vem o Salmo 78 e ele diz: nós não encobriremos de forma nenhuma essas grandezas de Deus. Verso 6: a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os proferissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos afeitos de Deus, mas observassem os seus mandamentos. Ele diz: olha, ainda filhos que ainda hão de nascer, a geração vai contar isso. Verso 7: e que não fossem como seus pais, lá de Juízes capítulo 2, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então nós estamos vivendo em dias que nossos avós foram mais crentes do que nossos pais foram mais crentes do que nós, e nós seremos mais crentes do que nossos filhos, e assim por diante. E a Bíblia diz assim: e o povo está sendo escravizado porque eles faltam conhecimento. Então a minha preocupação pastoral é com as crianças da atualidade. Como é que eles estão aprendendo o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria? Se os avós e os pais, claro, com raras exceções, eles continuam contando as histórias bíblicas e o temor do Senhor, mas uma boa parte não conta mais, não dá tempo mais
não dá para compartilhar. E a partir dos versos seguintes, aqui no Salmo 78, ele começa a dizer para esses filhos e netos: olha, Deus dividiu o mar vermelho, Deus antes resgatou o povo de Israel, Deus conduziu pelo deserto, Deus sustentou o povo no deserto, Deus fez sair água da pedra, e ele vai dizendo tudo o que Deus fez, e como que nós perdemos batalhas porque não tememos o Senhor, mas como que nós vencemos batalhas porque o temor do Senhor estava presente em nossa vida. Então cada dia mais vai surgindo uma geração que tem pouco conhecimento do Senhor. Houve um tempo em que, não faz muito tempo que o René já fazia parte da mocidade, alguns anos atrás, que a gente tinha aquela brincadeira, nós vamos lembrar, espada no ar. Lembra que era decorar a Bíblia, espada no ar, e você abria a Bíblia no texto bíblico. Ou então as gincanas bíblicas, em que os jovens se reuniam e faziam assembleias. Os jovens faziam assembleia mensalmente. Os jovens pagavam per capita para a federação. Hoje se diz: olha, vai ter que dar R$3 para a federação. Não, de jeito nenhum. Mas compra um super lanche. Mas não. Meu avô já é dizimista, então pague a taxa com o dízimo que meu avô, minha avó, minha tia, minha mãe, meu pai, alguma coisa assim. Mas nós pagávamos, e tinha tesoureira, tinha mensalmente, e tem mais. Se você não pagasse a taxa per capita, ia ficar um pouco o tempo no banco da mocidade. Não tinha problema, não entrava em pânico, não precisava tomar Rivotril, né? Ele ficava, atendia, depois voltava com fidelidade. Os jovens faziam o trabalho de manhã, faziam de tarde, fazia à noite, faziam sábado teatro, peça teatral, grandes peças de Natal. Começava a ensaiar às vezes em julho, para apresentar em dezembro, fazia painéis grandes, né? Aí vai passando a geração, e aí a gente mostra que essa geração vai desconstruindo o que aprendeu. A programação de sábado era na igreja, fazia até com outras mocidades, mas iam para a igreja. Tinha concurso de poesia bíblica, de decorar textos bíblicos. Aí essa geração vai diminuindo, e a gente começa a pensar: será que é provação, ou é tentação, ou é os dardos inflamados do maligno? E aí essa geração vai perdendo o conhecimento das grandezas de Deus. E aí é uma geração que não olha mais para os grandes feitos de Deus. E o Salmo 78, ele vai narrando os grandes feitos de Deus. E aí surge uma adolescência, e crianças e jovens, e adultos também, claro, que vai desprezando o conhecimento e o temor do Senhor, porque ele falta literalmente o conhecimento bíblico. O que Deus tem feito na história? Às vezes: não, pastor, aqui os tempos mudaram, é outra época, as coisas estão diferentes. Mas a preocupação, e o que o salmista diz, e Juízes diz, é porque surgiu uma geração que não teme ao Senhor. Aquela geração, vamos falar dos presbiterianos, né? Que tinha lá todas as sociedades, tinham os livros caixas de todas as sociedades, que fazia reunião mês a mês. Hoje faz de 2 em 2, ou 3 em 3, de 4 em 4 meses. Mesmo assim, alguns ainda acham que estão cansados. Taxa per capita, nem pensar. Se pensar nisso, eu saio da igreja. Então chega muito menos dízimo, ou oferta, não chega. Ou seja, é uma geração que vai negligenciando, e isso vai envolvendo o que? Falta tempo de oração, de meditação e de leitura bíblica. Então o que será, já dizia o poeta Roberto Carlos, o futuro do que hoje se faz? O que será o futuro dessas crianças que hoje está se fazendo? Porque não tem tempo de conversar sobre as grandezas de Deus, né? Não dá tempo. Então a preocupação de Juízes 2 e a preocupação do Salmo 78 é dizer: o que será da geração futura que não tenha aprendido o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. O Provérbios 22, ele diz assim: olha, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não vai se desviar dele. O que nós temos dito e que a Bíblia afirma é que o temor do Senhor é que faz mudar uma presente geração. A geração futura precisa aprender com a geração presente que o melhor que nós temos para a nossa sociedade é o temor do Senhor. Caso contrário, essa geração está fadada a falir. Como a história de Josué vai falir, a geração que não teme o Senhor. O Salmo 78 vai na mesma direção.
E aí a gente precisa colocar em evidência, por exemplo, o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. O Salmo 84, que diz, os pardais e as andorinhas encontraram espaço em tua casa, e eu encontrei teus altares, Senhor meu, e Deus meu. Que a gente, como família bendita do Senhor, possa contar a atual geração, a geração vindoura, para que esses pequenos, né, aprendam o temor do Senhor na casa do Senhor, e aí eles vão transmitindo isso de geração em geração, porque ele vai dizer o seguinte, no verso 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, ou seja, é uma geração transmitindo o temor do Senhor a outra geração, e que Deus assim nos abençoe como família bendita do Senhor. Então fica assim para você depois pensar em casa, Deuteronômio capítulo 6, Juízes capítulo 2 e este Salmo 78, leia em casa, tá bom? Com muita calma, com meditação. Vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, nós pedimos a Tua bênção mais uma vez sobre a nossa vida, que a Tua palavra permaneça em nosso coração e que nós desta geração tenhamos preocupação, ó Deus, com a geração vindoura e que possamos continuar transmitindo o temor do Senhor aos nossos pequenos. Fica, pois, conosco em nome de Jesus. Amém.